Ok, irmãos, estamos continuando o nosso estudo, Teologia Sistemática 2, lição número 4. A próxima aula já é a quinta, já fizemos o primeiro módulo do nosso curso, né? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade aqui à parte B, o slide número 9, né? A visão tricotomista. Está claro para vocês? Dicotomista e tricotomista, tá? Então, espírito, alma e corpo, ou espírito e corpo, né? Sendo que no espírito estaria, então, embutido também a alma, ok? Tá? Então, visão tricotomista. Os tricotomistas reconhecem a importância de se manter a unidade. Isso só diz respeito aos seres humanos, porque o animalzinho é alma e corpo. Por quê? Porque o animal não tem, ele não planeja, vou morder aquele camarada que está lá. Ele vai e morde, né? Se sente ameaçado, alguma coisa assim, alguma coisa motiva ele. Eu gosto muito de ficar vendo os cachorros, quando vai atravessar a rua, a coisa mais engraçada do mundo. Ele não olha para a esquerda, para a direita, ele levanta o focinho e cheira. E o olfato dele diz, vem vindo cara ou não vem e tal, e ele, na maior ali, atravessa e tal. Às vezes o cara freia em cima dele, né? E ele também se assusta, né? Tem horas que eu dou muita risada com pastor, daí nessa linha aí, uma tendência que hoje o mundo vive é os pais de pet, né? Então os casais hoje não querem ter filhos, né? Então e adotam lá os animaizinhos. Daí foge muito aí do contexto, né? Porque a gente, em tese, a gente está gerando ali, eles criam um cachorro como se fosse uma pessoa, mas que é um animal. Ele continua sendo um animal. Os tricotomistas, então, eles identificam a função de cada uma das três partes. O corpo, ele expressa-se fisicamente, tá? Identificando o mundo material, nós identificamos o mundo que nos cerca pelos nossos sentidos que estão no nosso corpo, tá? Coloca-se como um meio para expressar ao homem interior aquelas informações que ele identificou pelos sentidos. A alma, ela tem experiência própria do ser, com consciência em si mesmo, destacando-se por meio da personalidade, intelecto, vontade e emoções. Tá? Então, o homem, ele tem talentos, dons. Tem gente que sei lá, tem facilidade para jogar futebol. O espírito é o centro de todo ser, onde se conscientiza a existência sobrenatural de Deus. Deus é espírito. Ele vai falar com você no teu espírito. Subordine o teu espírito a Deus. Quando você entra num processo devocional, você está subordinando as tuas inclinações espirituais ao Senhor. E você se relaciona com Deus, presta o seu culto voluntário. Você jamais vai ver um passarinho ajoelhado, né, levantando as asinhas e adorando a Deus. Ah, mas ele canta bonito e tal. Tudo bem, canta. Mas ele não está... Ah, mas está louvando. Não, mas as árvores batem palmas e tal. Não, peraí. O homem sim. O homem escolhe entrar num processo de adoração, porque a adoração, ela é algo voluntário. Algo que vem do teu interior para Deus. Elementos da alma. Vamos falar disso aqui. Os tricotomistas entendem que na alma está a mente, as emoções, a vontade. Então, está lá, guardadinho. Essa aula aqui, vocês estão... Essas, porém, se conectam com o mundo material e físico, e somente o Espírito Santo é quem nos conduz a uma comunicação espiritual. Olha aqui que nobre que é essa postura quando você está em oração. Fecha os olhos aí. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar. Pode abrir os olhos aqui, ó. Imagina o rei Davi. Eu fico pensando naquela oração do Davi, no Salmo 51. Senhor,
Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Estava orando com a alma, gente. O seu coração estava em sintonia. E ele tinha feito uma baita de uma bobagem. Né? E Deus, ele... Como Deus é Deus, né? Eu estava conversando de novo no café aqui. Deus é Deus, Deus é tremendo. Estamos então falando aqui de Espírito, que é o centro. As pessoas se conectam com o mundo material e físico somente pelo Espírito Santo, que é quem nos conduz a uma comunicação espiritual, capacitando-nos a navegar em águas cada vez mais profundas em relação à rasa condição humana. Não vá fazer isso para você demonstrar que você é espiritual, mas faça isso para você ter uma experiência espiritual. No Espírito. Leia lá um texto. Corriqueiro. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Eu já falei para vocês desse, do Senhor é. Falei? Na primeira aula. O Senhor é meu pastor. Não fale e nada me faltará. Porque se ele não existe. Pode ver na tua Bíblia. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Se ele for meu pastor, nada vai me faltar. E aí eu vou entrando nisso aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está cheio de crente aí que está rezando o terço com esse versículo. E não é por aí, gente. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E virou católico? Não, isso aqui foi uma anunciação. O arcanjo Gabriel, ele falou isso para aquela moça. Salve Maria, você é uma moça cheia da graça de Deus. Você é bendita entre as mulheres. Você era uma moça santificada, uma moça de Deus. E será bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, isso aí não, isso é uma bula papal. Não, isso aí não tem nada a ver. Assim como o Ave Maria também não tem, mas não é fora da Bíblia. Ele tem um sentido espiritual. E o José? No dia de São José, não sei se a Regina estava lá no Bethesda, eu fiz uma alusão, não ao santo José, né? Mas o cara, o rapaz que se chamava José, gente boa, guri bom. Mas o mesmo arcanjo que apareceu para a namorada dele, para a noiva dele lá, estava desposado, estava casado ainda. Ô José, não temos receber Maria por tua esposa, porque o que está gerado nela é o homem do Espírito Santo. A partir dali, ele assumiu a moça. Ele estava planejando fugir e ir embora. Porque estava com medo? Não, porque não queria que matassem ela. Se descobrisse que ela estava grávida, sem ser casada, ela seria apedrejada até a morte. Se ele fugisse, ele ia assumir que foi ele que provocou aquilo. E não era. E veio um monte de buchicho, de fofoca. Lembra que eu falei para vocês que o diabo é fofoqueiro? O diabo veio com fofoca lá para o próprio José. Que ela teria se relacionado com um soldado romano, coisa assim, que muitas dessas coisas vão sendo. Então, olhe como a verdade e como uma pessoa inspirada e dirigida pelo Espírito Santo, ela quebra um monte de barreiras. E resolve um monte de problema. Quando o Espírito Santo se conecta com o nosso espírito. Evita um monte de problemas. Já que eu estou falando de católico, eu não sou mais católico, eu fui católico praticante. Vou falar do Padre Zezinho. Meu espírito está em sintonia. Conhece esse João? O Espírito de Deus fez moradia em meu coração. Pô, o cara, ele foi inspirado para escrever esse hino aí. Meu espírito está em sintonia. Tem um radinho lá, a AM que eu estou colocando e ó.
Sintonia. Eu estou em sintonia com Deus. Aqui, ó, o Espírito Santo de Deus conectado com o nosso espírito, ó, espírito, letra maiúscula, espírito, letra minúscula, singular, Espírito Santo, testifica que nós somos filhos de Deus. Hijos de Dios. Bem-vindo. Você é um filho de Deus, por isso você pode dizer Abba, Pai. Pai nosso. Você pula no colo de Deus. Olha a intimidade que você pode ter com Deus. O nosso espírito humano, é no espírito humano que nós temos que desfrutar da essência da condição espiritual para termos comunhão plena com Deus. Quer ter comunhão com Deus? Espírito Santo. E subordinação do teu espírito. Não vá para a oração ansioso. Mas eu estou com dívida. Deus, o senhor sabe dos meus boletos, me ajude aí a pagar isso aí. Pronto. E agora eu quero aqui orar para o senhor. Aí o diabo, não dê dízimo aí que você vai ficar, que está quebrado aí, já está cheio de dízimo, então ele vai dar 10%. Entrega lá o teu dízimo. Porque o teu coração não está naquele dinheiro. E aí, espere para você ver o que Deus é. Não faça aquilo para ter essa vantagem, mas faça aquilo porque você tem essa vantagem. Você tem um relacionamento com Deus. Tá? O domínio do corpo pelo espírito do homem. Isso aqui é muito sério, gente. Nós conseguimos dominar falar aqui isso. Um cara que é viciado em droga, ele faz o que precisa fazer, mano. A menina aí se prostitui, faz o que precisava fazer para ter uma pedra. Daí ele queima aquela pedra. Daí tem alguns minutos de êxtase, eu não sei exatamente quanto, mas é um tempo muito curto. E ele tem que tomar uma outra pedra para poder voltar naquela anterior. Você domina o teu corpo pelo espírito. Aliás, o corpo domina o teu espírito quando você está em pecado. Como seres naturais, nós compartilhamos a nossa materialidade com toda a criação de Deus. A nossa vontade precisa ser crucificada e mantida em submissão ao Espírito Santo. Vejam, irmãos, que é só mesmo numa classe como essa aqui, para a gente entrar nessa dimensão de conversa aqui, doutrinária. Não é num culto, não é num retiro, nós não temos essa oportunidade. Está bem abafado aqui, né? Dá para abrir um pouquinho uma janelinha ali? Ou ligar? Ligar agora. Deixa eu ligar. Pega lá. Pega lá. O branco. Esse? É. Tá. Obrigado. A mãe me pediu, a garganta estava, mas aumenta lá, gente, está 17 graus. Somente o nosso Espírito é que o Espírito Santo, somente no nosso Espírito é que o Espírito Santo vai ter condições de falar a língua que o teu corpo vai entender. Então você diz assim, eu estou aqui numa vontade irresistível de fazer esse ato aqui que eu estou acostumado a fazer. Tá? Mas eu não quero fazer. Eu não quero. Mas a minha alma quer. Miserável homem que sou. Paulo identifica bem essa situação, né? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem vai me livrar dessa escravidão? O Espírito Santo. O meu amigo Espírito Santo. O meu professor Espírito Santo. O meu paráclito Espírito Santo. Ele é o polícia que vai dizer ali para mim, para com isso aí, cara. O nosso reflexo poderoso é tanto direcionado para o próprio Deus em adoração, e ele cumpre assim a missão da igreja em nós.
individualmente. Por que a igreja? Porque foi a igreja que te alcançou. Alguém, parte do corpo de Cristo, que veio até você e te chamou para fora daquela situação do pecado. E aí você pensou, talvez seja essa a única oportunidade que eu tenho. Quando eu fui convidado a sair do centro de terreiro, onde eu ia regularmente, eu era um macumbeiro fiel lá. E quando eu saí de lá, eu pensei comigo, se esse Jesus, que esse pessoal que está me evangelizando, for uma fraude, eu estou morto. Porque eu sei a forma como o Exu Caveira, como o Sete Flechas, como o Zé Pilintra, enfim, o nome dessa turma aí. E o que mais me atemorizava era o Tranca-Rua e o João Caveira. Eu disse, mas será que eu consigo peitar esses caras? Por mim, não. Mas quando eu fui em nome do Senhor, eu saí de lá e não voltei mais. E o meu chefe era dono de um centro lá, um carnicismo lá. Ele disse, Nailor, ó, meu emprego estava em jogo, eu tinha um bom emprego, sempre tive bons empregos. E não era no Damasco ainda. Ele disse, ó, você pode ir lá na tua igreja lá, canta lá teus corinhos e tal, e venha uma vez por semana aqui tomar um passe, não tem problema nenhum. Eu confesso para vocês que eu pensei seriamente em fazer aquilo, mas eu resisti. Deus me deu forças para resistir. Eu disse, não, assim como eu não vou fazer macumba lá na igreja, eu então vou fazer oração lá no terreiro. Porque se eu for fazer oração lá no terreiro, eu vou atrapalhar os trabalhos lá deles lá, e eles vão me tocar como já me tocaram de lá. E eu estou gostando da igreja. E passou uns dias ali, eu fui participar de uma vigília, fui batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá, eu nunca mais parei. Já vai para quase 50 anos. No entanto, eu pegava no meu pé direto. Eu acho que eu era uma das Tadinha da Regina. dele. Ela trabalhava e dizia, ô Regina, senta aí. Ah, tem que cuidar lá embaixo. Senta aí, sou eu que pago o teu salário. Vamos conversar aí. Eu fazia com ela o que o meu diretor lá fazia comigo lá. Eu dizia, mas espera aí, doutor, se eu for sentar aqui para conversar com o senhor, eu vou ter que falar aquilo que eu tenho que falar. E o senhor vai me mandar embora, e eu preciso desse emprego. Eu disse, não, senta aí e fala o que você precisa falar. Mas eu descascava. O cara era padre. Uma vez eu falei para ele, Santa Maria, Mãe de Deus, da onde? E Deus tem mãe? Ele disse, sabe que você tem razão, meu irmão? E um dia ele me chamou no cantinho lá e disse, escuta, não, você não tem problema? Eu disse, claro que eu tenho problemas. O senhor sabe quanto que eu ganho, né? Já quase pedi aumento para ele. Mas é que o meu prazer e a minha alegria, ela vem do Espírito Santo de Deus. Eu vivia impactando lá aqueles caras, ganhei tanta gente para Jesus dentro daquela empresa, não faz ideia. Está aqui um. Café. O café só foi eu? Hã? O café só foi eu? Não, tem. Quem mais? A Cida. A Cida evangélica agora? Regina era macumbeira também? Não. Acho que era assim, tá de sacanagem. Não. Sacanagem. Não, ela pegava no meu pé. Vamos pra igreja, gente. Eu não ficou nada. Eu arrumei esse emprego. Você batia um tamborzinho. Não batia. Daqueles pequenininhos, mas batia. Não. Pessoal, nós como cristãos temos que pedir a direção do Espírito Santo em nossas vidas. O cristão que procura ser guiado pelo Espírito Santo, ele desenvolve a sua sensibilidade espiritual. Romanos 8,14. O que diz lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus. Na casa do meu Pai, há unção e há poder. Outro dia eu falando com a minha filha, Daniela, ela mora lá na Bahia.
E aí eu mandei para ela um trechinho do hino do Dr. Paulo César Brito, que é um médico carioca. O cara, meu Deus, como ele é espiritual. E falava assim, nos braços do meu pai. E ela estava enfrentando um problema, né? Eu disse, pai, olha por mim. Eu disse, eu vou orar, mas antes eu vou pôr esse hino aqui. E daí depois que passou aquela estrofe que eu queria que ela ouvisse, eu comecei a orar. E eu não aguentei ficar sem chorar. E ela também chorou lá. E se eu continuar, eu vou ficar chorando aqui também agora. Porque o Espírito Santo começou a testificar. Está a 3.000 quilômetros de distância daqui e nós ali orando. Gente, não tem distância. Eu tenho alunos na Venezuela, tenho alunos no Japão, tenho alunos na Europa, tenho alunos nos Estados Unidos, tenho alunos no interior do Paraná, no Rio Grande do Sul. E assim, a internet hoje ela abre espaço para a gente. Lâmina 12. Implicações práticas. Voltamos aos gregos aqui. Equivocadamente, eles entendiam que a matéria, incluindo o corpo, era o mínimo, ou seja, apenas um veículo para a parte espiritual. Para eles, o espírito ia de carona nesse corpo. Onde eu queria ir, eu ia. Mas será que o Espírito Santo vai comigo? Os mais antigos aí devem lembrar aí do Mateus e esse. Né? Ele apontou para ele, não contei para ele. Os mais antigos. Mateus esse diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei, pois Cristo vai. Quer dizer, se ele vai, eu vou. Se ele não vai, eu não vou. Porque você é um crentão e tal, você é zeloso. Não é só por isso. Eu tenho, lógico, meu zelo, já estou habituado a não permitir que o Espírito Santo seja molestado, né, ou incomodado. Então veja que esse equívoco que os gregos implantaram, ele gerou um entendimento teológico que foi apregoado por Agostinho. Agora está o Santo Agostinho, que Agostinho era um monge católico que lá escrevia para a igreja da Idade Média. Declarava então que a matéria era má e que somente o espírito era bom. Eu concordo que a matéria é má, porque nessa carne aqui tem muita inclinação. Ela pede muita coisa que eu não devo fornecer para ela. Tá? Mas para dizer que eu posso, então, desmembrar o meu espírito dessa carne, eu não consigo. Porque é tricotômico. Ele está ligado à alma, que são os meus valores, meu pensamento, minha ética. Está ligado, está também ou permitindo ou proibindo que o meu corpo faça determinadas coisas. Sei lá, promiscuidade, homossexualismo, prostituição, tantas coisas que você faz no corpo. E para os gregos podia fazer tudo isso e não era pecado. Mas afeta o espírito. Você peca com o corpo e ele atinge o espírito e te distancia do Espírito Santo e aí você se torna um homem carnal. Baseado nesse pensamento equivocado, eles ensinavam que o corpo estava dissociado do espírito e que o pecado atingia somente o corpo, sem contaminar o espírito e vice-versa. E é bem ao contrário. O Espírito Santo testifica que o meu espírito subordina o meu corpo. O meu corpo tenta, através da minha alma, atingir a minha relação com o Espírito Santo, mas se eu segurar a onda aqui, ele não consegue. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? Eu vou dar um soco na cara aqui do capeta. Você não vai conseguir. Ele está inserido num contexto. Está assistindo essa aula aqui, gente. E eu não dou brecha para ele aqui. Porque aqui quem manda é Deus. Então esse entendimento equivocado gerou um equivocado movimento monástico. O que é o movimento monástico? Lá nos monastérios, nas clausúrias, os monges, eles
puniam o corpo para aperfeiçoar o espírito com pesadas penitências e até com batismo de criança. Autoflagelação, né? Sanguentava as costas para buscar a santidade. Ficavam lá, meu Deus, coisas absurdas que você vê na história. Teve um monge aí que ficou 4, 5 anos em cima de uma árvore, achando que estava buscando uma santidade, uma relação com Deus. Quanta bobagem, né? Quanto tempo perdido. Engano. Equívoco. Slide 13. Corpo e alma não são importantes? Somos essencialmente espirituais. Mas isso não quer dizer que o corpo e a alma não são importantes. É só o espírito que é importante? Não, se fosse só o espírito, Deus nos faria só aí, né? Seres espirituais. Mas Ele nos fez humanos. Ele nos constituiu dessa forma. Pastor, Deu? Uma perguntinha. E o que o senhor acha daquelas pessoas que fazem aquelas promessas assim, que acabou quando 40, 50 quilômetros de joelho, igual aconteceu agora esses dias aí? Bobagem. Engano. Sofrimento. Ah, mas Deus recebe isso, Deus até respeita. Você está fazendo aquilo com o coração sincero ali, mas não é isso que vai trazer a cura do câncer lá, ou a solução do problema. Há muito mais contentamento na obediência, na tua relação pessoal com Deus, do que no sacrifício. Porque se você estiver na obediência, não precisa sacrificar. Então vamos falar assim, até por comodismo. Vira um sacrifício de tolo. Vira um sacrifício de tolo, tá certo? É isso. Às vezes a pessoa vai falar que mas a gente jejua, por exemplo, a gente faz um jejum. O jejum é uma abstinência. Eu, por exemplo, não faço jejum. Não é que eu não gosto, já fiz muito jejum. Eu tenho aqui algumas comorbidades de saúde e tal, então eu não faço, e Deus não vai requerer isso de mim. Participo das vigílias e tal, né? Quando faço aí, eu costumo dormir cedo, ou acordar cedo também. Deus fala muito comigo de madrugada. Quando eu ressuscito, né, que eu morro às 10 da noite e às 6 da manhã eu ressuscito todo dia. Então tá, o corpo e a alma com todos os sentimentos são muito importantes na existência humana, influenciando pesadamente o nosso ministério nesta terra, sendo que Cristo é as primícias. Então apresenta o teu corpo como sacrifício vivo a Deus. Você escolhe estar ali. Lâmina 14, quase encerrando aqui, a visão integrada. A condição espiritual de uma pessoa nessa vida não pode ser tratada independente da sua condição física, psicológica e vice-versa. O corpo e a alma, todos os sentimentos naturais, assim, eles são muito importantes na existência humana, influenciando pesadamente o nosso ministério e a nossa vida terrena. O cristão que quer ter uma vida espiritual saudável precisa de atenção, dieta, descanso, exercícios físicos, cuidados com a saúde mental e emocional. Então, somente será bem sucedido espiritualmente se conseguir ficar com as questões humanas, conciliando com as fiscais, assim como com o seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Mas até imposto de renda? Até imposto de renda, sim. Primeiro não pagar os boletos. Não pagar a prestação do carro. O oficial de justiça vem lá e busca a prisão. Alguém trabalha em gráfica aqui? Já trabalhou com gráfica? Você acerta 2 pontinhos, 2 pixels, numa sobreposição de cores, você coloca aquela foto inteira no ajuste. Assim? Você coloca, faz uma cruzeta, você coloca um fotolito em cima do outro. Uma cruzeta em cima do outro, fechou. Fechou o arquivo, vai dar a imagem certinha. Olha as cruzetas. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e para com os homens. Lâmina 15, última agora. A visão para o nosso ministério. Acabando aqui. Nosso ministério, para ser exitoso,
ter êxito, né, ele implica numa visão integrada, tanto no sentido espiritual como material. Não podemos nos contentar com resultados seculares para o nosso trabalho, porém não podemos desconsiderar as necessidades materiais, tanto diante da obra, como a nossa pessoal e particularmente. Tá? Você vai ser pastor de uma igreja. Mas Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. Tá? A próxima aula já estamos concluindo o nosso primeiro módulo. Paz seja convosco.